Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos iniciar o estudo de um dos temas mais aguardados aí pelos estudantes ao longo da graduação. Nós vamos começar a tratar da ação de inventário. Certamente, ao longo do curso, muitos de vocês ouviram de familiares, de amigos, perguntas envolvendo direito das sucessões e inventário de bens deixados por alguém que faleceu. Isso é uma constante na vida do estudante de direito. E a partir de agora, vocês talvez já conseguirão elucidar algumas dúvidas comuns trazidas por pessoas leigas que estão se deparando com esse tipo de situação nas suas vidas. Aqui é preciso fazer uma advertência. Em função da ordem das disciplinas no curso, vocês só irão estudar a parte do direito material que trata do direito das sucessões no último semestre. No entanto, o estudo da ação de inventário, que tem por objetivo operacionalizar, regularizar todo o processo sucessório de alguém que falece, antes. Então, no nono semestre, vocês estudam a parte processual e só no 10º vão estudar as regras de direito material que tratam do direito das sucessões. Portanto, é impossível nesse momento eu não ter de fazer uma breve incursão no direito material, sob pena de vocês não conseguirem compreender muitos dos dispositivos do CPC que tratam do procedimento das ações de inventário. Procedimento esse de natureza especial, cheio de peculiaridades, cheio de particularidades que visam justamente atender às exigências do direito material, que vocês só verão lá na frente, no segundo semestre. Então, nesse primeiro momento da aula, eu vou fazer uma introdução a respeito do direito das sucessões e do inventário de bens deixados pelo falecido. Apenas na segunda parte é que nós vamos começar, de fato, a tratar a questão do ponto de vista estritamente processual, ok? Embora, também nessa segunda parte da aula, volta e meia eu tenha que fazer algumas digressões ao texto do Código Civil, falando de alguns pontos relacionados ao direito material, sem os quais vocês não compreenderão as regras processuais que foram adaptadas justamente para atender essas particularidades do direito das sucessões. Bem, vamos então iniciar com uma breve introdução. Inventariar tem vários sinônimos, é um verbo que tem vários sinônimos. Nós podemos citar catalogar, enumerar, elencar, descrever, arrolar, identificar. Então, quando se fala em fazer um inventário, está se dizendo, em suma, fazer uma enumeração, uma catalogação, uma descrição, um arrolamento, uma identificação de bens. Bens deixados por alguém que faleceu. Vocês sabem que quando ocorre a morte de alguém, opera-se, evidentemente, o término da sua personalidade civil.
e automaticamente inicia-se o processo sucessório, com a transmissão dos bens deixados por essa pessoa aos seus herdeiros, sejam eles legítimos ou testamentários. Por força do princípio da Saisine, que se encontra descrito no artigo 1784 do Código Civil, aberta a sucessão, o que se dá com a morte da pessoa, a herança, ou seja, o conjunto patrimonial deixado por esse indivíduo, transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Ocorre que, a despeito do ponto de vista do direito material, essa transmissão se dá imediatamente, do ponto de vista concreto, é necessário a instauração de um procedimento para operacionalizar e regularizar essa transmissão de bens. Portanto, torna-se imprescindível a realização de um inventário, de uma catalogação desse patrimônio, para que posteriormente ele seja partilhado entre os herdeiros. Isso se o patrimônio deixado pelo falecido for positivo. E quando a gente fala em patrimônio, pessoal, nós não estamos nos referindo apenas aos bens, direitos, créditos, ou seja, aos ativos que a pessoa deixou em vida. Nós falamos também do passivo, das dívidas, das obrigações que essa pessoa deixou em vida não adimplidas. Portanto, o patrimônio é composto tanto dos direitos, dos ativos, quanto dos deveres, das obrigações, das dívidas deixadas pela pessoa morta. O patrimônio, enquanto não catalogado e dividido entre os herdeiros, forma uma massa patrimonial indivisa denominada espólio. Então, imaginemos uma situação bem corriqueira e simples. Um sujeito que é viúvo, tem 3 filhos e vem a falecer. Esse sujeito não deixou dívidas. Ele tem uma casa na praia, em Maresias, e um apartamento em São Paulo, além de algum dinheiro depositado em instituições financeiras. Deixou 3 filhos. A casa, o apartamento e as aplicações constituem o patrimônio deixado por esse indivíduo. Esse patrimônio imobiliário e pecuniário é de imediato, com a morte do falecido, transmitido aos seus herdeiros. Se esse senhor falecido não deixou testamento, a sucessão se regulará exclusivamente pelos dispositivos legais. Será uma sucessão legal, legítima, sem testamento. Essa massa patrimonial, com a morte do falecido, passa a ser titularizada pelos 3 filhos. Eles tornam-se condôminos
dessa massa patrimonial num condomínio denominado universal. Eles herdam todos os bens deixados pelo falecido pai e tornam-se condôminos dessa massa patrimonial, ou seja, coproprietários. Isso se dá automaticamente com a morte do indivíduo. Mas vejam, do ponto de vista concreto, é necessário catalogar-se esses bens para que eles possam ser repartidos entre os herdeiros e, com isso, cada um dos herdeiros tenha acrescido ao seu patrimônio individual aquele quinhão, aquela parte que lhe coube na herança. É por intermédio do inventário que tudo isso vai se dar. Enquanto não concluído o inventário, a massa indivisa de bens deixada pelo falecido denomina-se espólio. E o espólio, como nós veremos mais à frente, será representado por um inventariante, que terá capacidade para promover as ações necessárias à preservação dos direitos do espólio e também defender-se em nome do espólio nas ações em que terceiros busquem atingir algum interesse da massa patrimonial. Então, a finalidade do inventário, resumidamente, é a apuração do acervo de bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido, a identificação dos herdeiros e da parte cabente para cada um e, descontadas as dívidas e recolhidos os tributos, partilhar entre esses herdeiros os bens que eventualmente sobrarem. Nós temos previstos na lei, nós temos previstas na lei duas modalidades ou espécies de inventário. Nós temos o inventário extrajudicial e o inventário judicial. O inventário extrajudicial somente será possível se todos os herdeiros forem capazes e estiverem de acordo com a distribuição dos bens, a partilha dos bens. Nesse caso, admite-se que o inventário, ou seja, a catalogação dos bens e a partilha, sejam feitos por intermédio de simples escritura pública, a qual irá constituir o documento hábil para qualquer ato de registro que seja necessário, como, por exemplo, o registro imobiliário, bem como para o levantamento de qualquer importância depositada em instituições financeiras. A previsão do inventário extrajudicial encontra-se no artigo 610, parágrafo 1º do CPC. Se, no entanto, houver interessados, herdeiros incapazes ou algum desacordo, algum litígio sobre a divisão dos bens, o inventário obrigatoriamente deverá tramitar na esfera judicial. Tá? Então, sempre que for detectada a presença de um interessado incapaz e algum litígio sobre a forma de divisão dos bens, o inventário será obrigatoriamente processado na esfera judicial.
lembrando duas coisas importantes. Se não houver discordância e todos forem capazes, não é obrigatória a escolha pela via extrajudicial. Mesmo estando todos concordes e não existindo herdeiros incapazes, poderão os interessados optar pela tramitação do inventário na esfera judicial. Evidentemente que não é uma escolha muito racional essa. Porque quando todo mundo está de acordo, quando não tem nenhum incapaz, na esfera extrajudicial, o andamento, a fluidez é muito maior. Em uma semana, 10 dias, você tem um inventário ali concluído. Tudo muito rápido, muito ágil, sem muita burocracia. Um inventário judicial, mesmo não havendo litígio, mesmo não havendo incapaz, e mesmo sendo um procedimento célere, certamente vai acabar demorando um pouco mais do que o inventário que tramita extrajudicialmente. Às vezes, opta-se pelo inventário judicial porque, do ponto de vista do custo, ele é menos custoso para a parte, para as partes, para os envolvidos, para os herdeiros. E aqui eu estou me referindo às despesas com a escritura pública, porque o imposto de transmissão de bens vai ter que ser recolhido de qualquer jeito, seja no inventário judicial ou extrajudicial. Mas no inventário extrajudicial existe o custo, a remuneração do tabelião, que se dá através do pagamento dos emolumentos pela lavratura da escritura, o que não há no inventário judicial. Mas não fiquem preocupados. Mesmo sendo um inventário extrajudicial, é obrigatória a intervenção de advogado. É imprescindível que todos os herdeiros estejam representados por advogado ou defensor público no momento da assinatura da escritura de inventário e partilha de bens. Exigência do artigo 610, parágrafo 2º do CPC. Artigo, a propósito, editado sob medida para atender os interesses da classe dos advogados. Porque no momento inicial, discutia-se, isso antes da entrada em vigor do CPC atual, discutia-se se era necessária a presença de advogado nos inventários que tramitavam extrajudicialmente, né? A possibilidade de inventário extrajudicial é relativamente recente, remonta aí a 2009, 2010. E no início discutia-se muito se era necessário ou não a intervenção de advogado. O CPC acabou com qualquer dúvida e no parágrafo 2º do 610 deixou claro que mesmo quando as partes optarem pela via extrajudicial, que depende de concordância inequívoca sobre a partilha e ausência de incapazes, é imprescindível a representação por advogado ou defensor público. Bem, nós vamos nos concentrar aqui, evidentemente, na análise do inventário judicial, né? O inventário extrajudicial não tem grandes mistérios, mas aqui o nosso objetivo é examinar os procedimentos especiais no Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil regulamenta o inventário judicial. O inventário judicial trata-se de um processo de conhecimento, de jurisdição contenciosa e procedimento especial destinado, como nós já dissemos, a catalogar o patrimônio deixado por alguém que morreu, indicando quem são os seus sucessores. No inventário, deverá ser feita a descrição daquilo que se denomina monte mor.
Aliás, aqui vale uma observação importante, que por vezes gera alguma confusão, principalmente em quem não está habituado com o tema. Monte-mor e herança não se confundem. O Monte-mor compreende não apenas os direitos e obrigações que integram a herança, mas também uma eventual meação do cônjuge. Uma vez que no momento imediatamente seguinte ao falecimento, não se sabe, não se consegue distinguir o que compõe a herança e o que integra a meação. Vocês devem estar estudando agora no direito de família, o casamento, o regime de bens do casamento. Vocês sabem que, a depender do regime de bens adotado pelos cônjuges, e na união estável tem-se o mesmo, o cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente terá direito à meação à metade dos bens deixados pelo falecido. Então vamos imaginar, o Joãozinho é casado com a Maria e eles, ao longo da vida, compraram 2 imóveis e tem um veículo e algum dinheiro depositado em contas em instituições financeiras. Ao todo, o patrimônio perfaz aí cerca de R$1,5 milhão, somando o valor dos imóveis, o carro e o dinheiro que existe depositado em instituições financeiras. Se ambos casaram sob o regime da comunhão universal de bens, a Maria vai ter direito à metade desse patrimônio, a R$750 mil. Só que vejam, o patrimônio ele não é composto de dinheiro apenas. Não é possível de imediato, tão logo falecido o Joãozinho, separar o que é da Maria e o que é dos filhos. Porque nós vimos, o patrimônio é composto de 2 imóveis, de um veículo e mais algum dinheiro, sendo o dinheiro a menor parte, proporcionalmente dentro desse conjunto. O Monte-mor é composto não apenas dos ativos e passivos, nesse caso não há passivo, só ativo, mas também da meação do cônjuge. É a massa completa. Você vai obter a herança a partir do momento em que se exclui a meação do cônjuge. Aí sobra a herança, que é transmissível. A parte que cabe ao cônjuge por força do regime de bens do casamento ou da união estável, evidentemente que não é transmissível, uma vez que o seu titular está vivo, não morreu. Quem morreu foi o outro. Então, o inventário serve também para isso. Na hipótese, evidentemente, do falecido ser casado ou ter sido casado ou vivido em união estável. O inventário serve para destacar do Monte-mor, que representa a soma da herança com a doação, a meação, aquilo que de fato corresponde à parte do cônjuge. Retirada a meação, sobra a herança, e durante o inventário vai ser feita a identificação dos bens que compõem essa herança, e sobre a herança exclusivamente é que incidirá o chamado imposto de transmissão causa-mortis,
o ITCMD, ok? Isso é muito importante. Bem, então a gente pode aí listar entre as finalidades do inventário, além da catalogação dos bens, direitos e obrigações do falecido, separação da herança, da ameação, identificação de quem são os herdeiros, os legatários, a verificação da suficiência da herança para o pagamento das dívidas deixadas pelo falecido, porque afinal, se as obrigações, as dívidas forem maiores que o valor dos bens, dos ativos deixados, nada haverá a ser partilhado. O inventário servirá apenas para identificação dos devedores e pagamento, melhor, dos credores, né, e pagamento desses credores. Lembrando que os herdeiros só responderão pelas dívidas do falecido na proporção daquilo que receberem, né, tiverem direito. O herdeiro nunca responderá além das forças da herança. Né? O herdeiro não pode responder com patrimônio próprio dívidas que foram contraídas pelo falecido. Se as dívidas superarem o valor dos bens, os bens serão arrecadados e utilizados para o pagamento dos credores, nada sobrando para os herdeiros. E aí, evidentemente, também tem que ser excluída a ameação, né? Se o sujeito é casado, sempre a ameação não se mexe, só se mexe na herança. Bem, então, além dessa catalogação dos bens, separação da herança em relação à ameação, identificação dos herdeiros, legatários, verificação da força da herança para suportar as dívidas deixadas, o inventário vai estabelecer a forma como os débitos serão satisfeitos e a partilha realizada, definindo-se os quinhões que irão ser atribuídos a cada um dos herdeiros. É com um inventário que se poderá promover a regularização dos imóveis perante o cartório de registro de imóveis, porque a partir do momento em que se faz a partilha e se expede o documento denominado formal de partilha ou carta de adjudicação, a gente vai falar sobre os dois mais à frente, os herdeiros poderão ir ao CRI e promover a alteração da titularidade dos imóveis. Também, a partir do momento em que se expede o formal, a carta de adjudicação, será possível regularizar a situação tributária, muitas vezes. Se identificar como contribuinte não mais o espólio, mas sim os herdeiros que efetivamente ficarem com o bem. E o mais importante, o inventário serve para que todos os herdeiros e eventualmente o MP, quando atuar, e a atuação do MP vai se dar sempre que houver incapaz interessado, a fiscalização do cumprimento das disposições de última vontade do falecido. Caso o falecido tenha deixado testamento, com um conjunto de disposições de última vontade, esse testamento será aberto durante o curso do inventário e todos os herdeiros participantes do inventário e o Ministério Público, quando houver a presença de incapazes, poderão fiscalizar se efetivamente aquilo que foi estabelecido pelo falecido no testamento está de fato sendo cumprido, se a vontade dele está sendo de fato observada. Ou seja,
As finalidades do inventário são as mais diversas e todas muito importantes. No próximo vídeo nós continuamos aí a abordagem do inventário.